Boa noite. Vamos a Romanos 11, abrindo um espaço aí nas pregações de Atos. Me propus a pregar uma pregação em Romanos 11 na semana passada, mas achei melhor, em vez de tratar de um versículo, um pequeno trecho, e abordar logo o capítulo inteiro, que trata daquele tema que queríamos tratar naquele domingo, que era a restauração plena de Israel. Aproveitar e tratar de uma maneira mais detalhada, pela importância do assunto e pelo aspecto de hoje mesmo, que está acontecendo hoje com Israel, que está o mundo todo comentando, olhando, falando, e muito tendencioso a se colocar contra. Alguns não só tendenciosos, mas se colocando realmente. Embora meu plano não é tratar muito detalhe de hoje, no aspecto quase jornalístico do que está havendo hoje e tal, informação que não falta para nós todos. Então, esses dados e tudo aí, eu vou deixar mais que vocês vocês se inteiram disso, se quiserem, mas eu vou concentrar no aspecto bíblico mesmo. E no final eu vou colocar um pouco disso. Mas então, Romanos 11, 8. Nós fomos até o versículo 7, na semana passada. Terminamos falando de dois grupos de judeus quanto à salvação, que Paulo comentou, falou. O remanescente, que literalmente é resto, como eu já coloquei, que são poucos alcançados pela eleição. Poucos judeus estavam sendo salvos na época. E abertamente Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, é isso mesmo, são poucos. Não é que não seja nenhum, de jeito nenhum, como ele disse. Deus não abandonou, colocou de lado totalmente os judeus. Até porque eu sou um deles, ele comentou, né? E vários outros também, embora poucos comparados com o total. Aí, poucos, e os demais, que eram os muitos, a maioria, endurecida, como Paulo diz, endurecida por Deus. Versículo 7, só para pegar o contexto. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então, vamos logo entrar no 8 aqui, até o 10. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e em punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que está aqui em Romanos 11, até onde eu vejo o trecho do Novo Testamento mais claro sobre Israel, Teus planos de Israel em contraste com os gentios, o que é que Tu quiseste com deixar Israel de lado por um tempo, ou é permanente, é o que vamos ver aqui. E a relação conosco, gentios, como fica isto? O que vem pela frente, com relação a gentios, a judeus,
Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender até onde for possível. E nos ajuda a ter o coração voltado para uma simpatia muito grande com Israel, talvez mais do que simpatia, mas agradecimento, como vamos ver aqui hoje, inclusive. Uma atitude que te agrada com relação a esse povo tão querido aos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, ele vai tratar aqui nos versículos 8 a 10 da questão do endurecimento. Paulo sempre foi muito claro quanto à soberania de Deus. Sempre deixou claro que Deus faz o que Ele quer, não tem satisfação a dar a ser humano algum. Ele criou tudo o que existe, segue os seus próprios planos, coerente com os seus atributos, entre os quais justiça, santidade, retidão e tudo mais. Então é curioso como Paulo segue a Bíblia nesse sentido. Vemos esse mesmo princípio na Bíblia inteira, de, ao fazer afirmações que aparentemente não caem bem nos ouvidos e na compreensão dos humanos, os autores sagrados nem piscam. Eles falam do jeito que tem que falar, se vai causar mal-entendido, se vai levantar pensamentos duvidosos sobre Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, não importa. A Bíblia afirma o caráter de Deus, insiste que é um Deus bondoso, insiste que é um Deus santo, e quem quiser, creia que assim é. Ele prova que nos amou, ele é um Deus de amor, prova isso, sendo a prova máxima, obviamente, Cristo. Ao mesmo tempo, existem decisões de Deus, existem rumos que Deus resolveu traçar, que pode não parecer, aos olhos dos homens, vindo de alguém que é justo, que é razoável, ou até mesmo amoroso. A questão do endurecimento de coração é um ponto delicado e que precisamos entender, que está sendo colocado, ensinado para nós crermos. E sabemos que é assim e crermos. Essa ordem é melhor. Sabemos que é assim e cremos. Se vamos entender ou não, é outra coisa. Então, a Bíblia toda afirma que Deus tem poder, direito de amolecer o coração de quem quiser e endurecer o coração de quem Ele quiser. Ele faz isto. É uma decisão dEle. Ele é soberano. Curioso é que, além disto, dele ter esse direito, e ele usa esse direito, mas há situações em que a Bíblia deixa claro que ele endureceu mais ainda corações que lhe resistiram. Alguém resistiu a Deus, foi rebelde contra Deus, e Deus então agiu de uma maneira a endurecer ainda mais. Tem outros que são rebeldes, são duros, porque na realidade todos nós nascemos no pecado. A outros Deus amolece os corações e leva até a salvação. Alguns ele amolece até certo ponto, mas não realiza a salvação. Outros ele realiza a salvação, que são os eleitos. Por que Deus amolece um e endurece os outros? Outros, não há resposta.
O homem fica ansioso para tentar encontrar uma equação que caiba na sua pequena mente. Então é por isso, é por aquilo, nem procure. A ideia de um Deus caprichoso, ou que faz as coisas de uma maneira meio gratuita, amolece uns, endurece outros. Esta ideia é uma tentação entrar na nossa mente, dentro do nosso conceito defeituoso, claro, de justiça e além do mais, não só defeituoso, mas nosso conhecimento absolutamente imperfeito, que passa no coração de Deus, os planos dele e tudo mais. Não sabemos, mas o homem julgador que é de marca maior, arrogante como é, ele se pronuncia contra Deus, julga Deus, critica Deus. Alguns mais atrevidos fazem isso abertamente, escrevem livros e tudo, e divulgam mesmo. Outros são mais discretos, não ousam dizer assim, mas no coração pensam assim e encostam Deus. Não, esse Deus eu não quero mexer muito com ele, porque na minha concepção é um Deus injusto, um Deus que faz as coisas como ele bem entende assim, para mim não parece ser razoável, é um Deus não razoável, eu deixo esse Deus de lado. É um perigo o ser humano pensar assim, não deve, porque está indo contra o que a Bíblia diz sobre a realidade dos fatos. Então quer dizer que, afinal de contas, um coração duro foi Deus que endureceu, ou o homem que endureceu, e Deus endureceu mais ainda? Como é isto? Não há uma regra. O que há é o que a Bíblia diz: a uns ele amolece, a outros ele endurece, e a outros ele endurece mais porque não abriram os corações para Deus. E não adianta perguntar, mas eles não abriram os corações para Deus porque eles não foram amolecidos por Deus. Só Ele pode amolecer o coração de alguém. Ele não amoleceu, então a pessoa ficou endurecida. Aí, por causa disso, Deus endureceu ainda mais. É o que a Bíblia ensina. E Paulo toca nesse ponto aqui, como eu já coloquei, de uma maneira muito tranquila, muito serena, sem pedir desculpas a ninguém, sem ficar constrangido, absolutamente. E o ser humano nunca deve se colocar numa situação de achar que Deus deve a ele explicação, Deus deve a ele satisfação, que é uma honra para Deus que o coração dessa pessoa se volte para Deus e aceite Cristo como Salvador, e se achegue para a igreja. É uma honra para a igreja que o crente que chega, ou alguém que chega e se converte, ou outro que já chega crente, pedir para ser membro da igreja. É uma honra para a igreja. Eu prefiro inverter. Eu gosto sempre de deixar claro que eu entendo que a Bíblia coloca mais ou menos assim: é uma honra para você ter sido escolhido por Deus. Você é um pecador miserável que só sabe desagradar a Deus desde que nasceu. Então é uma honra você ser convertido. É uma honra sua ser dirigido por Deus a uma igreja boa, a uma igreja séria, a uma igreja que fica com as Escrituras, e você conhece uma igreja assim e é bem recebido por uma igreja assim. E é uma honra sua querer ser membro desta igreja e se tornar membro desta igreja. O honrado é você, em primeiro lugar. É uma honra para nós também. Recebemos um crente no nosso meio, um casal crente, uma família crente, tudo bem, mas vamos para a ordem. Primeiro, o pecador se sente honrado em ter sido eleito, ter sido levado pelo Espírito Santo até a salvação, ter sido convertido, ter se tornado co-cidadão dos santos, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, uma honra.
e uma honra ter tido o coração amolecido e ser crente, vir para a igreja, ser membro, servir na igreja. A honra é maior, muito maior, nossa, do que da igreja, de Deus, ou coisa desse tipo. Então, quando for pensar nessas coisas, se coloque lá embaixo, que é o seu lugar. E eu também. Quando Deus está sendo comparado conosco, está sendo avaliado por nós, é lícito avaliar Deus e tudo, mas faça isso com cuidado e sempre coloque-se no lugar que você pertence, lá embaixo, no estrado dos pés dele, lá nos pés dele, é onde você está. Então, Paulo aqui, falando dos judeus, cita duas profecias em que Deus endureceu os judeus, por causa da rebeldia e hostilidade deles. Uma profecia está lá em Isaías 29, aqui diz no capítulo 8, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Quer dizer que Deus deu esse espírito para eles não ouvirem. Foi. É isso mesmo. Deus agiu desta forma, Ele quis agir assim. E, conforme já falei, neste caso, Deus está mostrando claramente que levou em consideração o comportamento deles. Vemos então uma mistura aqui, complexa, entre o aspecto humano e o aspecto divino. Então, Deus reage conforme o homem reage. Há uma certa correlação, mas Deus é dirigido nas suas reações pelo que o homem reage? Não. Deus é dirigido pela mente dele, pelos propósitos dele, é assim que ele resolve, independente de qualquer coisa. Antes de haver nascido um ser humano, Deus já resolveu se iria elegê-lo para a salvação ou não. Antes de alguma obra, como a Bíblia diz, antes que alguém faça o bem ou o mal, Deus já decidiu, se quer ou se não quer. Então ele decide só, ou ele decide com base no comportamento de alguém. Ele tem a maneira dele de trabalhar. O que compete a nós é estudarmos as Escrituras, ver como é que esse Deus age, entender o pouquinho que nos é permitido e adorá-lo da maneira como ele é e tentar agradá-lo e servi-lo da maneira que ele é. É isto o que compete aos seres humanos. E, claro, especialmente os que se tornaram crentes, porque os outros rebeldes nasceram, rebeldes continuarão. Então aqui, lá em Isaías, no original, quer dizer, citando agora o próprio Isaías, 700, 800 a.C., está Isaías denunciando, olha, Deus deu a nós, judeus, um sono espiritual. Ele determinou que assim fosse. Muita pregação, muito profeta, indo até Israel, avisando, falando, alertando, e Deus querendo ajudar, tirando do Egito, entrando na Terra Prometida, e toda a história, e eles lá resistindo. Então, aí Deus disse, agora eu vou dar eu vou agir com relação ao próprio povo que eu escolhi. Esta ação é provisória ou é uma ação definitiva? Vamos ver isso. É importantíssimo para entender Israel no dia de hoje. Paulo, escrevendo 700, 800 anos depois de Isaías, ele complementa, quando ele diz aqui, até o dia de hoje. Ou seja, está valendo. Isso que vocês estão vendo aí, Paulo dizendo, não é novidade. Não. Isso Isaías,
7 séculos atrás, já disse que nós iríamos entrar num sono espiritual, um entorpecimento, não ia conseguir, não íamos ser sensíveis espiritualmente. Deus fechou mais o que já estava fechado por eles próprios, judeus. E diz, para não ouvir, tendo olhos não ver e ouvidos não ouvir. É duro. Aí tem uma outra passagem que ele cita, que é o Salmo 69 de Davi, 1000 anos antes de Paulo, ou de Cristo, que é um salmo messiânico, em que Davi aqui fala, em primeiro lugar, mas os salmos messiânicos, podemos interpretá-los como sendo Cristo falando. Em muitas passagens fica claro isso, como se o salmista fosse um mero porta-voz de Cristo. Há até quem sugira que todos os salmos podem ser lidos como o Filho de Deus falando com Deus, as orações dos salmistas e tudo, como se fossem orações do próprio Filho de Deus. É curioso, é mais ousada essa maneira de ver, mas é interessante. E o fato é que Davi aqui falando, ou Cristo falando, deseja que Deus seja duro com os seus adversários que lhe agrediram. Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. É como se Cristo pedisse que o Pai tratasse da forma devida, como deveria tratar aqueles que trataram Cristo tão mal. Claro que estou falando de uma maneira extremamente resumida a questão dos salmos, e poderíamos falar bem mais sobre isto. Seja como for, as próprias citações de Paulo tira a base para algum judeu querer se fazer de vítima na hora. Não, mas Paulo, eu tenho aqui uma discordância, não concordo com isso aí. Porque Deus os endureceu. Na sua maioria, é porque vocês sempre foram rebeldes. Então Deus agiu com relação à rebeldia de vocês. Fica uma grande lição aqui para o crente, para o não crente, seja para quem for. Não resista a Deus. Ele pode, sem a menor explicação, endurecer ainda mais o seu coração. E a Bíblia, em alguns lugares, deixa claro que, às vezes, a paciência de Deus se esgota. Basta, tá bom, já encheu a medida. Então, você não sabe quando é que Deus vai encher, quando é que vai encher a medida de um pecador diante de Deus. Nem a sua medida. Quanto ao crente, é diferente no aspecto que não está mais em vista a salvação daquela pessoa. Se encheu a medida e Deus cortou, chegou a cortar e tirou a vida daquela pessoa, não vai mais para a perdição eterna, vai para casa, vai para o céu, mas disciplinou. E uma forma de Deus disciplinar um crente é matando, levando para o céu esse crente. É uma forma. Ou castigando aqui na terra, punindo, melhor dizendo, aqui na terra. Então, essa advertência eu faria a qualquer um de nós. Não durma nessa questão de se endurecer diante de Deus. Às vezes a gente conversa até com um crente e diz, eu estou há muito tempo eu estou afastado, né? Pois é. Isso eu sei que não é bom. Então o próprio crente vai abrindo o coração e vai dizendo tudinho. Vai revelando o quê? Que está ciente que não está agindo de uma maneira correta.
Ou seja, ele está se colocando numa posição de disciplina de Deus. Até quando Deus vai deixar isso acontecer? Não sei. Claro que a advertência vai muito mais para o não crente, aquele que ainda não entregou a sua alma a Jesus Cristo. Porque se a paciência de Deus se esgotar com esta pessoa e Deus resolver tirar da terra esta pessoa, aí acabou-se. Já está selada, o destino eterno desta pessoa. Não vai ter mais uma segunda chance. Não, mas Deus é muito bom, depois que eu morrer, eu vou conversar com Ele e eu vou implorar por paciência dEle, por misericórdia. Ele não é bom? Infinitamente bom? Então Ele vai me ajudar e tudo. Se Ele não tivesse revelado o que Ele faria, você podia até pensar assim, mas Ele revelou, Ele disse, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disto, o juízo. Acabou-se. Não tem mais esta opção. Encerrou. Então, não pense que você vai ter uma segunda chance, porque não vai. Então, até aqui, Paulo tem falado do fato de que Israel, em sua maioria, havia se endurecido e que Deus havia endurecido mais ainda. Alguns poucos tinham sido salvos, que era o remanescente. Do versículo 11 até quase o final do capítulo 11, ele vai explicar propósitos divinos envolvidos. Aí entram os gentios, aí entra um ensino muito prático para nós hoje. Prático no sentido de que a gente vai entender melhor o que está acontecendo, o que houve com isso aí. No versículo 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Paulo aqui usa a velha tática de fazer uma pergunta para ele mesmo responder. Então ele pergunta se o tropeço dos judeus foi um fim em si mesmo, envisionando uma queda definitiva. Quando ele diz aqui, porventura tropeçaram para que caíssem, o que está incluído aqui e tropeçaram para cair e lá ficarem, para não levantarem mais, foi isso que Deus quis. Tudo bem, Deus tinha razão em fazer, Ele sempre tem, tinha direito em fazer isso, mas deixe eu perguntar, apóstolo Paulo, isso foi para valer? Então Deus os derrubou para deixá-los derrubados, e fim. De modo nenhum. Lembro que eu disse que tinha expressão do grego, em que lá Paulo usava, que hoje equivaleria algo a nem pensar, aqui está de novo. Ele já usou de novo agora, no mesmo capítulo, no 11. Expressão muito forte, como fosse falando mais alto. Podia ser até letra maiúscula aqui. De modo nenhum. Nem pensem nisso. Forte reação de Paulo. Muito curioso. Eles mereceram o tropeço, como ficou claro até aqui. Mesmo assim, a queda deles era, ou vamos dizer, além disso, além de ser um justo castigo ou disciplina ao seu povo, era um meio para Deus cumprir dois objetivos. Primeiro, salvar os gentios. De modo nenhum, mas pela sua transgressão, a transgressão dos judeus, veio a salvação dos gentios, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Não é difícil entender isso, não é muito complicado isso aqui, não. Mas Paulo diz claramente, qual era o plano de Deus ao
endurecer os judeus, dar a eles um sono espiritual, derrubá-los. Muito bem, derrubou. E vão ficar por lá mesmo? Não, de jeito nenhum. Ele fez isso com um propósito adicional, além da própria punição. Salvar os gentios. Podemos dizer salvar mais gentios, ou abrir para os gentios, porque na realidade sempre houve gentios salvos, mesmo quando, até o capítulo 11 de Gênesis, nem havia gentio nem judeu, não tinha judeu, né? Deus não tinha escolhido Abraão ainda, então, e é óbvio que houve salvação até lá, e depois que Abraão foi escolhido para ser o iniciante do povo judeu, houve gentios salvos. Nós temos história de vários, não muitos, mas temos. Então, quando diz que para trazer salvação aos gentios, não é que desde que Abraão foi escolhido, para dele sair o povo judeu, não teve um gentio mais na terra salvo, travou tudo, e agora, talvez 2.500 anos depois de Abraão, pronto. Agora, Deus derrubou os judeus para poder salvar o primeiro gentio, depois que Abraão foi escolhido. Não, de jeito nenhum. Houve vários gentios salvos, mas minoria, poucos. Agora nós vemos uma mudança grande na questão de ênfase, na questão da prioridade, podemos chamar dessa forma, um plano forte de Deus em salvar gentios, abrir. E a gente se lembra de que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. Aberto, escancarou as portas do céu aos gentios, ou a possibilidade dos gentios do mundo inteiro entrarem no céu, através de Cristo. Então, primeiro propósito. Segundo, muito interessante, fazer ciúme aos judeus. Deus querendo fazer ciúme nos judeus. Vamos já explicar um pouquinho melhor. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles, judeus, redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Plenamente coerente, então, com a ideia de que não era um fim em si mesmo, mas um meio, conforme lá no versículo 11 diz. Agora Paulo se apressa em deixar claro que essa queda seria revertida. E não apenas isso, mas essa reversão seria acompanhada de grandes bênçãos para o mundo. É isso que os crentes que entendem as Escrituras ficam na expectativa. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, a transgressão deles, ou seja, rebeldia, século após século, uma rebeldia que culminou com a rejeição ao próprio Messias, a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo. Como? Eles caíram e Deus abriu o mundo para o Evangelho. Como dissesse, o mundo saiu ganhando nessa história. Porque Deus, na sua sabedoria, quis linkar uma coisa com a outra. A queda dos judeus, de uma maneira muito forte, e isso não apenas na questão de falta de fé em Cristo, mas no espalhamento deles, que aconteceu logo depois desta carta aqui, logo depois eles foram espalhados, acabou. Então Deus juntou isso aí na sua sabedoria com a salvação aberta,
para os gentios. E Paulo diz, olha, estão vendo? A transgressão deles resultou num castigo tal que eles perderam a fé de vez, ou quase totalmente, e não foram espalhados, porque não tinha na época, mas estava para acontecer. E os gentios saíram ganhando. Os apóstolos se espalharam, discípulos se espalharam, Paulo pregando até onde ele pôde, até na Espanha ele quis ir, não conseguiu, chegou na Itália, e a história não bíblica, que não está nas Escrituras, mas dos apóstolos todos, há tradições razoavelmente seguras de onde os apóstolos foram longe, muitos deles. Os apóstolos originais de Jesus Cristo saíram por aí tudo pregando, todos foram mortos, menos um, João. Todos os outros foram mortos, em lugares muito longe de Israel. Pregando. Saia, se espalhem, e vão pregando. Então Paulo está dizendo, olha o lucro que houve para vocês, romanos, gentios, que era para quem Paulo estava escrevendo, e para nós, hoje que somos gentios. Então, aí ele diz, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, aqui é quase a repetição da primeira parte, era muito típico da época, Paulo dizia uma coisa, depois repetia quase, dizendo a mesma coisa com as mesmas palavras, com outras palavras, é o que ele faz aqui. Se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, é a mesma coisa. Quanto mais a sua plenitude. Para quem está lendo assim rápido, isso aqui não quer dizer muita coisa não, mas o que tem aqui dentro. Se muitos irmãos em Cristo entendessem esta palavrinha aqui, e entendessem o que está escrito aqui, como é, você está falando em quê? Dos judeus? Plenitude. Plenitude? Mas não estão liquidados. Isaías, há 700 anos, já já foi mensageiro de uma profecia que Deus estava dando cegueira a eles. Uma cegueira essa agora ultra confirmada pela rejeição ao próprio Messias. E o Senhor, apóstolo Paulo, falando claramente de queda, transgressão, caíram e tudo. E vem falar de plenitude. Que plenitude é essa? É uma época antes de Isaías, é uma época logo depois de Abraão? Não, claro que não tem nada a ver. É futura. É futura. Então Paulo está aqui revelando que os judeus iam ter ainda a sua plenitude. Se a transgressão redundou em riqueza e em bênçãos, quanto mais a sua plenitude. O mundo vai ganhar, o mundo ganhou com a queda deles. Imagine o que o mundo vai ganhar com a plenitude deles. Então os judeus vão ser restaurados. Bastava isso aqui para provar o tema lá que eu me propus a fazer na pregação passada, que virou 3 ou 4, ou 5, não sei, mas bastava isso aqui. Pronto, irmãos, pode parar, está aqui escrito. A plenitude aguarda os judeus. 12. Ora, se a transgressão deles redundou, 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Você já experimentou elogiar uma pessoa? Está conversando com alguém,
e sabe que esse alguém não gosta de outro alguém. O A não gosta do B. Aí você está conversando com o A aqui, aí você rasga elogio para o B. O A vai ficar com brasa nos pés, que ele não gosta do outro. Tem abuso do outro. Aí você vem elogiar, rasgado, o outro. Fica incomodado, de alguma maneira fica incomodado, enciumado, e com a vontade de superar aquele que foi elogiado. Dá ciúme, não tem jeito. É exatamente o que Paulo está fazendo com os judeus. Ele fica falando dos gentios, da salvação dos gentios, da bênção que os gentios receberam com a queda dos judeus, para ver se conseguia deixar alguns judeus verdes de inveja e de ciúme, com vontade de competir com eles. E aqui ele toca no ponto que estava colocado lá, no 11, lembra? Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Eu disse que dois propósitos Paulo colocou aqui para Deus punir os judeus ali. Primeiro, salvar muitos gentios, abrir a salvação para os gentios. Segundo, causar ciúme nos judeus. Então, na realidade, não era Paulo que estava fazendo isso, não. Era Deus. Muito interessante. Incitar a emulação é uma expressão um pouco utilizada, não sei nem como é que outras versões têm, mas significa no grego provocar rivalidade. Isto aqui significa. Então o 13 seria o 14, para ver se de algum modo eu posso provocar a rivalidade do meu povo e salvar alguns deles. Que Paulozinho malvado? Causar inveja aos judeus, ciúme, ainda mais com o sofrimento que os judeus tinham pela frente, embora não soubessem exatamente, mas Cristo tinha previsto, seja como for. Nada de malvadeza. Ele explica claramente, isso é amor, porque eu quero fazer isso para que eles sejam salvos. Quero dar ciúme neles, provocar rivalidade deles. Está aí o tipo de rivalidade boa. Ah, eles estão agradando a Deus agora? Pô, eu vou agradar a Deus também? Essa é uma rivalidade boa. Esse é um ciúme show, que qualquer pessoa deve ter. Quer ter uma inveja boa? Tenha inveja do seu irmãozinho que trabalha para Cristo mais do que você. Pode invejar à vontade. Eu sei que você está entendendo o contexto que eu estou falando. Então, esse tipo de ciúme é altamente benéfico, e o que vem de Deus tem que ser benéfico, e vem dele, esse plano. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, quase repetindo o argumento, que será o seu restabelecimento? Deixa mais claro ainda a expressão que ele tinha dito lá na plenitude. Lembra que eu disse, quanto mais a sua plenitude. Paulo fala de uma plenitude, no 12. Agora ele repete, e em vez da palavra plenitude, ele usa restabelecimento. É da Bíblia a palavra restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Eles vão ser restabelecidos. E quando ele diz aqui, o que é essa expressão vida entre os mortos? Está falando de quê? De quem? Não é muito claro, é difícil, interpretação exata, mas muito provavelmente ele está se referindo aos próprios judeus. É vida entre os mortos, quer dizer, eles estão mortos espiritualmente, estão deixados de lado por Deus,
mas eles vão ser revivificados, vão ser levantados para Deus, via Cristo. Então, no 15, se a rejeição deles resultou em reconciliação ao mundo, através do evangelho que passou a ser pregado, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. Mais claro ainda o fato de que Israel será restabelecido. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será. Aqui não é uma pergunta. E se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a sua raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo, então, ele traça aqui uma analogia muito rápida de uma oferta de farinha, em que uma parte do bolo de farinha era oferecida a Deus, mas o bolo inteiro estava santificado. Uma parte santificou todo o resto. Mas era comum também Paulo começar com uma figura e mudar para outra. Às vezes ele emendava 3 figuras atrás um do outro, uma da outra. É curioso esse aspecto de Paulo. E que já deixa de lado a ideia da farinha, do bolo santificado, aí ele passa já para outra figura, e aí ele fica. Aí ele vai fundo nessa figura que ele bolou. Por isso que a gente diz que a Bíblia é um livro divino e humano. O Espírito Santo inspira, ao mesmo tempo que ele deixa o ser humano, o autor ou autora da Bíblia, usar a sua própria mente, sua própria maneira de se expressar, de escrever, seus métodos e tudo mais. Aqui vemos claramente isso. Paulo vai no rumo, desiste aqui, aí dá outro exemplo lá, que é uma árvore. E essa árvore ele caracterizou com uma oliveira, que seriam os judeus. A ideia aqui é de uma oliveira bem tratada, cuidada, podada, regada, tudo mais. Ok, os judeus. Deus arrancou a maioria dos ramos. Judeus individuais. Arrancou da árvore, deixando a árvore feia. Claro, muito feia. Mas ficou o tronco, com a raiz, que ficou a mesma. Que raiz? As promessas. Os patriarcas estavam lá. A seiva que alimentava a raiz, passava pela raiz e alimentava o resto da árvore, era a mesma. Que seiva? A palavra de Deus, que veio através dos judeus. Então ali estava uma árvore viva, mas desfigurada. Viva, com seiva, raiz, tronco, mas sem ramos. Esta é a ideia aqui. Então, nessa árvore, Deus resolveu embelezá-la com outros ramos, que ele chama de ramos de uma oliveira brava, ou seja, silvestre, não cuidada, não podada, não tratada como era esta árvore que representava os judeus, desde Abraão, Deus acompanhando e abençoando e protegendo e tirando do Egito e dando Moisés com a lei e tudo bem podada. E eles rebeldes, Deus tira os ramos. Aí se eu não quero deixar essa árvore sem ramo, sem galhos, eu vou enxertar aqui outros. Aí ele pega uma oliveira braba, sem nenhum tipo de tratamento especial, e enxerta alguns ramos
nesta árvore, que eram os gentios. Para quem não foi dirigida a palavra de Deus, que não tinha profeta quase nenhum entre eles, e era ali. Povos que iam tocando suas vidas, claro que Deus controlando tudo sempre, mas sem uma atenção especial a esses povos. A ideia era essa daí mesmo. E que então Deus resolveu enxertar nessa oliveira bem cuidada. Quando um ramo é enxertado numa árvore, ele passa a usufruir da seiva que a raiz manda. Vocês sabem disto. Então a imagem é clara e muito bonita. O gentio, ao se converter a Cristo, ele se torna participante da raiz e da seiva dos judeus, das promessas, das escrituras. Isso é dos judeus. Deus se revelou a eles. Isso é um livro judaico. E nós estamos aqui, dia por dia pregando, aproveitando-nos da seiva, da árvore que representa os judeus. Estamos aqui nós. Não tem nenhum europeu aqui nesta. Não tem um chinês, não tem um japonês, nenhum. Não tem um árabe que escreveu isso aqui. Judeus. Então nós vamos nos aproveitando. As promessas, escrituras, exemplos de fé. Sim, de exemplos de fé. Exemplos também de rebeldia, mas se quisermos exemplos de fé para nos enriquecer, está cheio aqui de judeus. E acima de tudo, nos beneficiando do Messias deles, prometido a eles, como Deus prometeu a Abraão. Deles. Eu vim primeiro para os judeus, ele disse. Se recusou a fazer, pelo menos durante algum tempo, a fazer um milagre para uma mulher gentia, desesperada por uma ajuda com relação à filha. Ele, eu não vim para gentio, eu vim para judeu. Mas, senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos e tal. Belíssimo aquilo ali, lições ali fantásticas de teologia, de história de Israel e gentio. Ele veio para os judeus, em primeiro lugar. Os judeus mataram-no. Abre para o mundo todo a salvação. Aí essa salvação, ela é pregada, o evangelho é pregado todo em cima de valores dos judeus, como eu estou dizendo. Desde Gênesis 11, vem Abraão, e vem tudo, e Davi, Salmo, tudo. O Messias, que se tornou Salvador do mundo, ok, mas o Messias deles, que é importantíssimo para eles, pelo menos hoje, para os chamados ortodoxos, né? A maioria hoje é secular, por enquanto, a maioria dos judeus, eu vou comentar isso ainda depois, noutra pregação, isso aqui eu estou encerrando. Então a promessa de Deus era enviar um libertador para salvar Israel. Essa promessa ainda é muito cara a uma parte pequena hoje dos judeus. E ele é o nosso Salvador. Então nós estamos vivendo diretamente dos benefícios dessa árvore que são os judeus. A nossa simpatia, nosso interesse, nosso zelo, nosso amor, nossa gratidão pelos judeus deveria ser enorme. Enorme. Nós dependemos deles. Nós dependemos de Deus. Eu sei. Mas para Deus nos manter, Deus se utiliza de valores que Ele deu aos judeus, como disse, incluindo o próprio Salvador.
Muito curioso isso. Paulo escreveu isso em pleno Novo Testamento, claro. Está aqui em Romanos, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Então vocês veem a atualidade da questão dos judeus, da existência deles, para com o nosso dia a dia, coisa que a gente nem se lembra. Nem se lembra. Paulo para cá, Paulo para lá, apóstolo para cá, apóstolo para lá, Pedro, João, a turma toda, né? Isaías, Elias, tudo nós estamos falando. Aí tivesse um judeu aí sentado, assim, meu povo, se gostam do meu povo, se não gostam, se perseguem, se não me interessa, meu povo. Esse pessoal aí está se aproveitando do meu povo. Tire meu povo do meio. Tire os judeus do meio. O que ficou? É belo isso, muito bonito, profundo, mas é verdade. Aqui eu fico, lembrando que Paulo vai dar um passo além agora, que eu vou começar na próxima semana, e queria, mais do que apenas informar aos gentios o plano de Deus sobre o assunto. Pessoal, é isso aqui que está acontecendo, vocês são uns felizardos, porque os judeus foram arrancados, os ramos. Agora já posso dizer com toda clareza, provisoriamente, porque ainda vai haver lá a plenitude, vai haver o restabelecimento, mas enquanto isso, vocês estão lucrando muito, porque estão se aproveitando, quer dizer, usufruindo dos nossos valores. Eu só queria informar isso para vocês, vamos para frente. Não. Além disto, Paulo tem um alerta gravíssima contra os gentios, para você. O alerta. Pastor, para o senhor também. Claro, o Piauí está incluído nos gentios. Para nós gentios. Um alerta. Não fiquem só usufruindo dos judeus, sem se preocupar com alguma atitude interna que um gentio deve ter para com um judeu. Há 2000 anos, na época de Paulo, há 1000 anos, há 500, há 200, há 100, hoje. Não mudou nada, nada do que Paulo está dizendo aqui, dos planos de Deus aqui, da exortação de Paulo que ele vai fazer aqui, não mudou nada. Pelo contrário, cada vez mais as coisas estão aí deixando óbvio que Deus está agindo de uma maneira muito forte, como ele disse que iria agir, e traumática, e guerra, e morte. Isso aqui é só o comecinho, se isso for realmente levar até a volta de Cristo, breve, se for. Há indicações que sim, mas não há quem possa afirmar. As coisas podem se arrumar e levar mais 100 anos, mais 200 anos, até Cristo voltar, pode. E se tem alguém aí nas internets de vocês aí, dizendo que com certeza ele vai provar que o fim chegou, é profecia tal e tal e tal, por favor, mude de canal. Não é nem de canal, porque só tem um YouTube no mundo, né? Mas mude de alguma coisa dentro do onipresente, entre aspas, YouTube, que é quem rege o mundo hoje em termos de vídeo. É uma coisa impressionante. Outro dia eu estava conversando com o Danilo. Danilo, não tem uma outra opção para a gente colocar o falando de Cristo? Tem não, pastor. É YouTube. Um mundo de 7, 8 já, eu acho. Bilhões de habitantes. Um site que os 8 bilhões que querem ver um vídeo na internet hoje, praticamente só tem lá. Imagine o poder de quem controla uma empresa dessa, o tamanho, e é assustador. E hoje está assim, as grandes corporações, poucas,
que dominam a tecnologia e dominam esse tipo de mercado em que se resume a 3 ou 4 pessoas no mundo, ou uns pouquinhos de um conselho aí qualquer, de uma empresa dessa, e que comanda tudo, as informações, o que vão dizer, o que é fake, o que não é, o que corta e o que não corta, o que permite e o que não permite, o que pega de você e o que não pega de você. Pegar não, ele pega tudo de você, mas o que ele vai usar de você e o que não vai usar de você, porque pegar já pegou, tudo. Você tem um celular, acabou-se, tudo seu, ele já sabe, e muito mais do que você pensa. Se você tem um tal de um aparelhinho que ouve a voz e obedece seus mandos, que é uma coisa espetacular para todo mundo e tal, pois saibam que aquele microfone está aberto 24 horas por dia, e do jeito que ele capta a sua voz, quando você diz assim, ligue tal, bote a música tal, quando você não está usando, ou quando você esquece, deixa ligado, eu não sei exatamente as circunstâncias, mas há casos e mais casos relatados de coisas ditas na intimidade até de um casal, e que foi revelado, foi mostrado, planos, conversas, pessoais, tudo, numa diretoria de uma empresa, tudo, estão ouvindo tudo, estão sabendo de tudo, câmaras em todo lugar, câmaras do governo. Pois é, vocês acham que o governo, ou os governos, estão na mão de quem? De quem? Hoje tem empresas muito maiores do que governos, que mexem com capital maior do que o produto interno bruto de vários governos juntos. Então, hoje, um CEO de uma empresa dessa, em qualquer lugar do mundo, ele fala com o presidente, com o ditador, com quem for, na hora, recebe na hora, e é mais importante do que quase todos os presidentes da República deste mundo hoje, tirando aí as grandes potências mundiais, que já estão balançando muito diante desses homens, resolvem praticamente tudo. Então, hoje o mundo está assim, e vai continuar assim, saiba disso, e se prepare, porque o tempo pode estar chegando, sim, pode. Se vem já ou não sabemos, mas está valendo o que está lá nas Escrituras, especialmente aqui no nosso Romanos 11. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender um pouquinho que seja dessas coisas e a reagir com temor a Ti, com respeito às pessoas, humildade no nosso coração e sem ingenuidade, com prudência. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.